Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a nossa primeira análise estática de um projeto Delphi e mandando as nossas métricas lá para o SonarQube, tá? Então, para quem não acompanhou nos vídeos anteriores, corre lá nos últimos que eu postei, onde eu expliquei como que faz toda a parte da instalação e configuração do SonarQube, mais o plugin do Delphi, que é oficial lá da Embarcadero, tá? E também eu gravei um vídeo sobre o Delphi Code Coverage, que é a ferramenta que a gente utiliza juntamente com o TheUnitX, para a gente poder fazer ali todo o nosso resultado da cobertura de teste, e a gente vai fazer mandando também junto lá para o SonarQube. Então a gente vai unir todos esses vídeos que a gente gravou anteriormente, juntamente com esse de hoje, para a gente estar mandando aí as nossas métricas, tá? Bom, então juntamente aqui com o vídeo, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês o nosso blog, né? Então aqui no blog, deixa eu abrir aqui, ó. A gente tem aqui a questão de toda a configuração do nosso projeto, a configuração do nosso primeiro projeto no SonarQube, também a nossa configuração no TheUnity, que a gente tem que fazer algumas configurações a mais para a gente poder mandar as nossas métricas, tá? Então, quem quiser seguir ali pelo vídeo ou quiser seguir aqui pelo blog, aí fica à vontade aí de cada um, tá? Então, vamos lá. Então, a gente pode estar acessando aqui, primeiramente, o nosso SonarQube. Então, se o de vocês não está startado, então vai lá na pasta bin do SonarQube, executa lá o Start Sonar para poder iniciar o serviço, tá? E assim que vocês acessem a primeira vez o SonarQube, ele vai cair aqui nessa tela falando que não tem nenhum projeto cadastrado, né? Aqui no nosso SonarQube, tá? No nosso caso, como esse é o nosso exemplo localmente, então eu vou estar ensinando a gente criar de forma totalmente local. Depois, nos próximos vídeos, inclusive dando continuidade à nossa série de Continuous Integration, a gente vai estar integrando o SonarQube com o GitLab, tá? Então, acompanha aí, fiquem atentos aos próximos vídeos aqui do canal, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai criar aqui um projeto de forma local, tá? Então, quais são as informações que ele vai pedir aqui? Ele vai pedir aqui o display name, tá? No caso, a gente vai colocar como calculator, tá? Ele pede aqui também uma chave de projeto, a gente pode deixar aqui o que ele sugeriu, que é o calculator, tá? E lembrando, é esse project key que a gente vai utilizar para configurar o nosso arquivo do scanner, tá? Então é bem importante que vocês lembrem dessa chave aqui de projeto, tá? Aqui ele vai pedir também qual que é o branch, né, do nosso fonte. No nosso caso a gente pode deixar main, porque é só de teste. Mas aí o de vocês, se fosse um projeto real, vocês colocariam, né, a versão aqui do seu projeto, né, develop ou uma versão fixada e assim por diante, tá? No nosso caso, vamos deixar main, vamos dar next. Aqui ele vai perguntar como que vai se comportar um novo código aqui para o SonarQube, tá? Neste caso, a gente pode marcar aqui a configuração global, ou seja, a cada novo código ali, um novo commit, digamos assim, ele identifica como se fosse um código novo, tá? Então é isso que a gente vai marcar aqui. A gente vai mandar criar um projeto, beleza. Aqui no menu, na parte, né, na etapa de análise, método de análise, ele pergunta como que vai ser feito essa análise. Ou seja, quem que vai disparar essa análise aqui para o SonarQube, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar a opção localmente, ou seja, a gente vai configurar o nosso scanner, né, que dos vídeos anteriores, uma das últimas etapas eu ensinei a como instalar um scanner, que é um utilitário que a gente utiliza em conjunto aqui com o SonarQube para poder mandar as métricas, tá? Então a gente vai utilizar esse camarada aqui, tá? Porém, nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como que a gente faz esse gatilho, né, o disparo desse método de análise a partir do CI do GitLab, tá? Então, seria essa opção aqui. Ele também permite a gente conseguir também fazer ali o disparo pelo Jenkins, pelo GitHub Actions e assim por diante, tá? Então assim, o SonarQube, vocês podem ver que ele tem integrações com várias ferramentas ali de DevOps, tá? Então vamos lá, vamos clicar aqui localmente, beleza? Ele pede para a gente gerar um token, tá? Esse token é justamente para o scanner poder identificar ali o projeto e fazer a autenticação e mandar as métricas, tá? Aqui a gente pode deixar o calculator e aqui eu vou marcar o que não expira esse token e mandar gerar. Ele vai gerar aqui um token, tá? Nesse momento aqui não tem muita importância a gente salvar esse camarada, eu já vou explicar o porquê. Então a gente vem aqui, manda continuar. E nessa segunda etapa aqui de análise do projeto, a gente tem que escolher qual que é o tipo do projeto, tá? Se é baseado em Maven, se é em Glade, se é um .NET, né? No nosso caso vai ser em outros, tá? Porque é o Delphi, tá?
Em seguida ele pergunta qual que é o sistema operacional, no nosso caso o Windows, tá? Que é o ambiente que eu estou aqui gravando o vídeo, tá? E aqui embaixo ele vai mostrar um comando, tá? Então é este comando que a gente tem que salvar para a gente poder ir lá na última etapa configurar o nosso scanner, tá? A gente vai configurar um ponto .bat que vai executar o nosso scanner. E vocês podem ver que nesse comando ele já tem aqui, ó, o nosso token, tá? Por isso que eu falei que não tinha importância salvar naquela etapa anterior. Então a gente vai copiar esse camarada aqui, clicando aqui do lado, beleza? E eu vou vir aqui e vou salvar aqui num bloco de notas aqui. Deixa eu salvar aqui num bloco de notas, beleza. Feito isso, a criação do nosso projeto no SonarQube, ela encerra aqui. Aí agora a próxima etapa é a gente configurar esse nosso arquivo do scanner, tá? Então vamos lá. Então como que a gente cria esse arquivo, né? Como para a gente executar este comando aqui? Então no vídeo anterior eu mostrei para vocês onde que a gente baixava o Sonar Scanner CLI, né? Que é o utilitário que a gente utiliza para poder escanear nosso projeto e mandar as métricas lá para o SonarQube. Aqui uma das etapas que a gente não fez no vídeo anterior e naquele momento não tinha necessidade era a criação de um arquivo chamado properties, tá? Então é esse arquivo que a gente vai configurar aqui agora, tá? Então a gente vai copiar esse camarada aqui, o nome dele. A gente vai abrir aqui o nosso projeto, tá? No nosso caso é o calculadora com SonarQube, tá? Que é o nosso projeto de calculadora. A gente vai vir aqui e vai criar um arquivo, né? Documento de texto, beleza? E tirar aqui o txt, porque a extensão tem que ser .properties, tá? A gente vai abrir aqui o editorzinho dele. Maravilha, ó, Sonar Projects, tá? E aqui a gente volta lá para o site e a gente vai copiar este camarada aqui. Copiando, beleza? E a gente vai colar. Vocês podem ver, ó, que o primeiro parâmetro, né, a primeira configuração é aquela chave, né, aquele project key que a gente informou lá no SonarQube. Então aqui a gente vai colocar ó, calculator. Beleza, maravilha. Colocando esse calculator aqui, ó, além dessa configuração, ele exige outras configurações ali no nosso projeto, tá? Nesse nosso arquivo, para ele poder identificar os nossos arquivos do DUnit, tá? Então, assim, se você também quiser mandar as coberturas ali dos testes unitários, então a gente também tem que configurar essas três opções que eu vou mostrar aqui agora, tá? Então, deixa eu copiar aqui de um exemplo que eu tenho aqui do lado, tá? Então, deixa eu copiar aqui rapidinho. Beleza, e vou colar aqui, ó. Então, quais são essas opções, né, esses parâmetros? É a ferramenta ali que o Code Coverage utiliza, qual que é o relatório, né, o sumário, ou seja, o resultado final ali da nossa cobertura de teste. Então, para quem assistiu o vídeo ali que eu expliquei como configurar o Delphi Code Coverage, vocês viram que ele salva lá uma pasta, né? Ele cria uma pasta chamada aqui, ó, Code Coverage, e ele cria lá dentro um XML com todo o nosso sumário, ou seja, o resultado dos nossos testes unitários, a cobertura, né, em si, tá? Depois ele pede aqui um relatório das execuções de cada teste, então ele gera aqui um teste, traço, DUnitX, né, SonarQube results, tá? Então é esse arquivo que ele consegue depois montar lá os gráficos, né, montar toda a análise lá no SonarQube, tá? Então a gente precisa dessas informações aqui, beleza? Salvou aqui, maravilha, tá? E agora o que a gente tem que fazer, né? Uma vez que a gente salvou esse arquivo aqui, então a parte de configuração desse arquivo se encerra por aqui. Agora a próxima etapa é a gente ir lá no nosso projeto, no DUnit, né, no projeto de teste, e fazer algumas configurações. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então vamos abrir aqui o nosso projeto, tá? Eu já tô com ele aberto, né? O que a gente tem que fazer aqui, ó, primeiro de tudo, tá? No próprio site lá, oficial do Sonar Delphi, lá da Embarcadero, ele sugere, né, que a gente tenha que ter um arquivo chamado DUnitX logger, né, do SonarQube, tá? E é isso que a gente vai fazer, a gente vai baixar esse arquivo e adicionar aqui no nosso projeto. E onde que fica esse arquivo? Basicamente é esse arquivo que eu tô falando aqui para vocês. Aqui no site da Embarcadero, lá do nosso Sonar Delphi, lá em cima no source, né, nos fontes ali desse plugin, a gente tem a pasta DUnitX. E nele a gente tem um único arquivo que é o do SonarQube. É este arquivo que a gente tem que ter no nosso projeto, tá? Então a gente vai abrir ele, né, fazer um raw aqui. E a gente vai copiar o conteúdo dele, beleza,
E a gente vai criar esse arquivo aqui no nosso caso. Eu acho que o Ctrl S aqui ele já até salva, né? Então vamos lá. Dá um Ctrl S aqui. Vamos aqui no nosso projeto. Beleza. E aqui a gente vai salvar. Eu vou salvar até em src mesmo. Testes. Beleza. E a gente vai salvar como .pes aqui. Beleza. A gente salvou. Beleza. Um antivírus aqui verificando. Show de bola. Então o que a gente faz? A gente volta aqui no nosso projeto. A gente adiciona este .pes. Então, src, testes, tá aqui o the unit. Maravilha. Então, a gente pode salvar. Agora, vocês vão perceber que ao compilar esse projeto, ele vai apresentar um erro aqui, falando que ele não achou aqui essa diretiva aqui, este arquivo inc aqui do theunitx, tá? Por que que ele não achou? Porque a gente não está setado aqui no libpath esse arquivo do theunit da própria embarcadeiro, tá? E onde que fica esse arquivo? Aí vai depender da onde que fica, de qual versão que você instalou o Delphi, tá? Então aqui, por exemplo, na minha máquina eu tô com Delphi 11, né? Então aqui a gente pode verificar, ó, theunitx, né? theunitx.inc. Então vocês podem ver que o meu é o 22. Então dependendo da tua versão, vai ser 21, né, 20 e assim por diante. Então vocês têm que adicionar essa pasta aqui, ó, lá no libpath, tá? Então eu vou copiar aqui o nome completo. Vou vir aqui, ó, em options. A gente vai vir aqui, ó, em Delphi compile, beleza? E aqui a gente vai em source, né, o source path, e a gente vai adicionar esse camarada aqui, tá? Lembrando, né, não é o inc, é só a pasta para ele identificar o arquivo. Show de bola. Aqui ele fecha, salva, show de bola. Vocês podem ver que já saiu aqui a mensagem de erro, né? Se a gente compilar agora, ó, vocês vão perceber que ele vai apresentar um outro erro, tá? Esse erro é a falta das bibliotecas do Jedi, tá? Então, assim, este componente aqui da embarcadeiro, ele utilizou como biblioteca de terceiro as bibliotecas do Jedi, tá? Então, infelizmente, a gente tem que trazer essas dependências aqui para o projeto, tá? E onde que fica essas bibliotecas, tá? Aqui no caso, eu baixei do próprio projeto do Delphi Code Coverage, tá? Porque para mim aqui funcionou. Mas se vocês têm uma outra versão do Jedi, vocês podem estar fazendo o teste e adicionando também no libpath para ver se vai compilar ou não. Então, basicamente, eu baixei do site aqui do Delphi Code Coverage, tá? Aqui nas bibliotecas de terceiro tem aqui, ó, JCL, beleza? Então, foi esses arquivos aqui do Jedi que eu peguei, tá? Então, vamos adicionar ele. Eu já tenho eles aqui, ó, baixados e copiados aqui para o meu projeto, na raiz do projeto. Então a gente só tem que adicionar ali no source path, tá? Então a gente vem aqui, ó, options, tem aqui, ó, Delphi compiler, tá? Source path, e a gente vai adicionar aqui as bibliotecas lá do nosso Jedi. Então vamos lá, área de trabalho, calculadora com Sonar, componentes de terceiro, JCL, source. Beleza, primeiro de tudo a gente vai adicionar aqui o source. Beleza. Depois a gente vai adicionar aqui o common. Em seguida, o include. Dentro do include a gente tem aqui a pasta do Jedi. E depois a gente tem aqui, por último, né, a pasta do Windows. Maravilha. Ok, salva. Já saiu aqui a notificação de erro aqui de compilação. Então se a gente pegar aqui e dar um build, né, fazer a compilação, tem que já compilar com sucesso, tá? Então assim, a parte de componentes de terceiro e de arquivos finaliza por aqui. Então a gente consegue ali compilar o projeto ali tranquilamente, tá? Agora, uma outra configuração que a gente tem que fazer é para quando a gente for rodar ali a nossa cobertura de teste, ele não ficar pausado ali esperando uma ação do usuário, que é o que acontece hoje ali com o componente. Então, se vocês perceberem, quando a gente aperta aqui a F9, né, faz a execução aqui do teste unitário, ele mostra aqui, né, a exceção, beleza, tranquilo, e ele fica aqui, ó, pausado, ó, nessa frase aqui, esperando uma interação do usuário para sair a execução, tá? Isso aqui, se vocês tiverem configurado dessa forma, vocês não vão conseguir deixar tudo numa única execução. Porque depois que a gente roda aqui a cobertura de teste, em seguida a gente tem que rodar o scanner do nosso projeto.
Então, se ele ficar aqui esperando um enter, não é, né, não é legal o usuário ficar sempre clicando, tem que ser uma integração contínua. Então, a gente vai desligar essa iteração do usuário. E como que faz isso, tá? Aqui, ó, se vocês perceberem aqui no view source do projeto, ó, ele verifica, ó, que se não tiver definido ali o CI, né, uma diretiva de compilação com o nome CI, ele imprime aqui na tela, né, essa mensagem e espera o usuário ali clicar alguma tecla, tá? Então é isso que a gente vai desligar. Então como que faz para desligar isso? A gente vem aqui nas opções do projeto, no Delphi Compiler, a gente tem aqui, ó, definição de condicional, as diretivas de compilação, tá? Então a gente clica aqui e a gente vai criar uma chamada CI. Manda adicionar, ok, beleza, salva, show de bola. Vocês podem ver, ó, que só de salvar, a própria IDE aqui, ó, já sinaliza que esse código aqui vai ser ignorado, tá? Então, nesse caso, se a gente pegar aqui, compilar novamente e executar, vocês podem ver, ó, ele vai dar lá a mensagem de exceção e ele já matou aqui a execução. É isso que a gente quer. Ou seja, ele já montou, já rodou os nossos testes unitários, montou todo o relatório, e em seguida a gente vai chamar depois o Sonar Scanner, tá? Mas antes disso, né, para a gente finalizar as configurações aqui do projeto de teste, a gente precisa sinalizar para os arquivos ali do Sonar Delphi quais são os arquivos de fonte da nossa aplicação, tá? Então é isso que a gente tem que fazer aqui agora. Então aqui, ó, antes da execução do teste unitário, a gente tem que sinalizar quais são os fontes. Então aqui eu vou estar colocando um código aqui, tá? Então a gente vai criar uma variável aqui que a gente vai apontar para um arquivo onde vai estar listado ali todas as pastas onde estão os fontes da nossa aplicação. Então aqui, ó, este arquivo ele vai receber o nome de path_src.txt, beleza? E aqui em seguida a gente vai criar aqui uma variável, SonarCube Logger, beleza? E aqui a gente vai copiar, deixa eu copiar aqui na minha colinha aqui do lado, né? Beleza, então aqui a gente cria aqui um SonarCube File Logger, tá? Passando aqui qual é a pasta onde está todos os fontes, né? E aqui qual que é o arquivo de saída ali do SonarCube, tá? Beleza, do JUnit. Então, antes de finalizar, a gente tem que registrar esse nosso logger. Então vai ser runner.addlogger, passando aqui no nosso caso o L, né? SQ Logger, que é o camarada que a gente acabou de criar. Show de bola. Então, feito isso, a gente pode fazer aqui um build. Beleza, com sucesso. E para finalizar essa configuração, a gente só tem que criar este arquivo na raiz do projeto. Então, aqui a gente tem que criar um novo arquivo. Beleza. E neste arquivo aqui, ó, ele tem que conter as pastas onde encontra a fonte da nossa aplicação. Nosso caso aqui, ó, src, classes, a gente só tem essa daqui. Então, a gente pode copiar aqui o caminho reduzido, tá? Beleza. Então vamos lá de novo aqui, colamos, show de bola, podemos fechar aqui. Maravilha. Então assim, a configuração do nosso projeto aqui do JUnit, ele já encerra por aqui. Agora, a etapa final aqui do vídeo é a gente configurar um arquivo .bat para poder fazer o scanner aqui da nossa aplicação. E como que a gente cria esse arquivo? É bem simples, a gente pode ir aqui na raiz do projeto mesmo, botão direito, novo, aqui ó, documento de texto, a gente vai criar aqui ó, run scanner sonar.bat. Beleza? A gente manda aqui editar esse camarada aqui. Show de bola. Então o que a gente tem que fazer, né? Antes de tudo, a gente tem que entrar nessa pasta aqui do Code Coverage e executar os nossos testes unitários para a gente poder pegar o último relatório ali da cobertura de teste, tá? Então a gente navega até aqui a pasta, então é cd Code Coverage, beleza? E em seguida a gente tem que pegar e executar o nosso Delphi Code Coverage para ele poder fazer a execução, tá? Então no vídeo anterior eu expliquei o que é cada um dos parâmetros, tá? Então vou copiar aqui do arquivo que eu tenho aqui. Ou seja, ele vai pegar lá da pasta bin, vai rodar os nossos testes, né, de acordo com o map e tudo mais. Depois disso, o que ele tem que fazer?
ele tem que voltar uma pasta anterior e a gente tem que rodar o nosso scanner. Então, uma das últimas etapas lá da configuração do projeto no SonarQube foi copiar aquele comando lá que ele mostrou pra gente. Então, é ele que a gente vai utilizar agora. Então, a gente vai copiar, eu tenho ele aqui no bloco de notas que eu copiei. E a gente vai colar ele aqui. Ó. Então, vocês podem ver ó, que ele vai rodar o Sonar Scanner no projeto ali Calculator, né, o Project Key, mandando para o nosso endereço aqui o localhost, e aqui tem o nosso token, né, para poder identificar ali o projeto, tá? Feito isso, a gente pode salvar o runner, né, o Run Scanner, beleza? E agora é a hora da verdade, né? Então é agora que a gente executa aqui para ver se vai atualizar lá as nossas métricas no SonarQube, tá? Então assim, ó, antes de rodar aqui esse scanner, eu vou abrir aqui no nosso caso aqui o nosso camarada, então ó, Calculator. Vocês podem ver que está vazio esse cara aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o CMD, então vamos abrir aqui ó, CMD, beleza? E eu vou deixar aqui do ladinho que vocês vão ver que vai atualizar de forma automática aqui as métricas. Então aqui a gente vai rodar o Run Scanner, então bora lá. Então nesse momento ele já está rodando o scanner, né? Vocês viram que ele já até rodou ali o teste unitário. Beleza, tá fazendo ali a análise estática e tudo mais. Então aí dependendo do tamanho do seu projeto, pode ser que demore mais, né? Ou não, né? Aí vai depender muito aí de cada projeto, tá? Beleza, então ele tá fazendo aí a análise, show de bola, montando ali as métricas, tá? Então vamos aguardar aqui ele montando, ó. Então aqui, ó, nesse momento ele já tá mandando o resultado ali pro SonarQube, tá? Ó. Então ele tá processando, ó lá. Execução finalizada, beleza, show de bola. Então ele falou que finalizou a execução. Então no de vocês tem que estar dessa forma aqui, ó, execução finalizada. Vocês podem ver que aqui atrás já até atualizou aqui as nossas métricas, né? Então bem assim, real time, né, digamos assim. Então o que ele fez esse scanner aqui, ó? Um dos primeiros passos ali, então ele rodou o nosso Delphi Code Coverage. Então ele rodou todos os nossos testes unitários e montou aqui o resultado da nossa cobertura. E a partir desse resultado da cobertura, ele fez o scanner do nosso projeto, pegou os relatórios de cobertura, né? E no final ele mandou para o nosso SonarQube aqui com sucesso, tá? Então vou até fechar aqui e mostrar para vocês aqui o resultado aqui no navegador. Então aqui no nosso projeto, vocês podem ver aqui, ó, ele passou nossa segurança, né? O Quality Gate aqui foi, né, falou que passou com sucesso. Porém, né, ele teve algumas observações, ó. Teve alguns code smells, teve bugs, tá? Aqui teve segurança, vulnerabilidade não teve nada. Ó, 100% de cobertura de teste, olha que legal. Então ele mostrou que teve 100% de cobertura, tá? Linhas duplicadas, ó, teve 3,4%, tá? E aqui, ó, code smell, ele apareceu 1,5%, tá? Provavelmente ele tem essa quantidade enorme aqui, porque lá na nossa pasta, lá ele tá pegando outros arquivos ali que também não deveria pegar, tá? Então por isso que apareceu essa quantidade enorme de arquivos aqui, tá? Mas aí é só questão de configuração, né? Colocar as pastas ali corretamente, tá? Mas vocês podem ver que como que é feita ali a primeira análise, né, estática, né? Então é bem bacana, tá? Então aí a gente consegue ir brincando, né? Verificando quais são esses bugs, aí ele mostra aqui o que é cada bug e assim por diante, tá? Então, assim, como que ele faz para poder montar essas métricas, né, e mostrar esses números, né? É a partir daquelas 43 regras que tem lá naquele plugin do Delphi, que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Então, aí o de vocês é válido ver se realmente aquela regra é válida ou não, né? Ver se tem como desabilitar ou não no projeto de vocês, tá? Bom, então esse aqui foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre a primeira análise estática aqui utilizando o Delphi mais o SonarQube e mostrar para vocês que não é só em outras linguagens que a gente consegue fazer isso. No Delphi também é possível e a gente consegue a partir disso ir melhorando a qualidade aí do nosso software, tá? Então, até mais, pessoal. Comentem aqui no vídeo o que acharam, tá? Se ficou alguma dúvida também podem estar perguntando aqui. E todo o link, mais esse projeto de teste, vai estar no nosso GitHub, tá? Então, até a próxima, pessoal.